nosso, nosso backup ativo. Vamos rezar que tudo dê certo, né? Então vamos voltar lá. O nosso vai ser o capítulo número 3, que vai ser sobre custo de capital. Ou mais uma palavrinha assim para reforçar a cabeça, custo total de capital. E aí eu vou explicar por que a gente prefere chamar custo total de capital. Mas esse custo de capital aqui, ele está dividido aqui, ó, a gente vai conversar sobre uma visão simplificada. Eu digo que esse 3.1 eu diria para vocês que é a parte mais importante. Sugiro que vocês devam tirar um print disso aí e a cada aula ir acompanhando, para que a gente não se perca no desenrolar da história. Porque esse capítulo tem bastante fórmula, né? Mas são coisas simples, são fórmulas simples, totalmente fácil de ser utilizada, como sempre. Algumas assim são até um pouco grandes, mas aparentemente assusta, mas nada disso. Muitas daquelas informações são tabeladas. Então, por que eu digo que essa visão simplificada é a mais importante? É para não perder o fio da meada. Eu uso bem essa expressão. Então, a todo momento, a gente vai voltar nessa visão para que a gente não perca. Porque quando a gente entrar num detalhe, a gente vai dizer, para não se perder, tá vendo? A gente fez todo esse esforço para chegar onde? Neste ponto. Que é aí que está sempre, eu fiz uma visão simplificada que vai ajudar muito vocês. E por que a gente prefere chamar de custo total de capital? Porque o custo de capital, ele é composto, né? Ele é composto pelo passivo e patrimônio líquido. Então, o passivo, a gente vai dar bastante ênfase, como a gente já falou, no passivo oneroso, que são dívidas, as principais dívidas, que são contraídas de terceiros. E originalmente, né, para a gente fazer um breve resumo, para a gente não esquecer, geralmente são bancárias. Tem as debêntures também, mas geralmente são bancárias, para a gente não esquecer, só um resumo para fixar. Depois a gente vai falar sobre o custo de capital próprio, que é o patrimônio líquido. Depois a gente vai falar sobre o risco das empresas endividadas, né? A gente vai identificar o risco das empresas quando elas estão endividadas. E por último, a gente vai saber o custo médio ponderado de capital, que na verdade é o custo total de capital ou o custo de capital. Por que a gente chama de ponderado? Porque nós vamos, além de nós encontrarmos a taxa, o custo de cada fonte dessa de recursos, quer dizer, próprio e de terceiros, a gente vai levar em conta o quanto a gente captou de terceiros e próprios, né, e fazer uma média ponderada, não é apenas uma média aritmética. Então esse vai ser o nosso capítulo durante o decorrer de alguns dias aí para frente, de alguns encontros aí para frente. Então eu vou mostrar para vocês esse quadro aqui simplificado, que eu diria para vocês o seguinte. Eu vou abrir aqui. Eu diria que é a informação mais importante. Carreguem com isso a cada momento que a gente vai conversando, eu também vou carregar isso junto com vocês, porque aqui está o resumo todo do nosso capítulo. E, na verdade, ele vai ser simplificado desta forma. Por exemplo, então nós vamos ver aqui o nosso balanço patrimonial. Então nós temos, de um lado, né, o nosso ativo operacional, aquilo que faz a empresa andar, e mais o nosso ativo permanente, ou seja, os equipamentos que dão condições para que a gente faça a empresa andar. Operacionalmente, nós temos caixa, nós temos contas a receber, nós temos estoque, tudo isso para a atividade do dia a dia. E mais o apoio, são os equipamentos, né? São os ativos tangíveis, agora os ativos intangíveis, que a gente utiliza muito software e é muito importante. Bom, para que a empresa exista, né, que é o ativo, que é a materialização da nossa empresa, né, representada aqui por números, na verdade, tudo isso aqui tem origem em quê? No passivo e no patrimônio líquido. De que forma o passivo? O passivo é quando eu busco recursos de terceiros para colocar dentro da empresa para me ajudar a funcionar. Como também eu preciso de capital dos proprietários, que a gente junta com o de terceiros
e bota dentro da empresa para fazer funcionar. Então, em sumo, todo o passivo, que é composto do patrimônio líquido e do passivo, vamos chamar assim, passivo e patrimônio líquido, todos essas duas fontes, quer dizer, de terceiros e próprios, nós juntamos, como eu sempre digo, boto tudo dentro de uma panela só e aplica dentro da empresa da maneira que a gente precisa para fazer a empresa funcionar. Por que o patrimônio líquido, para explicar contabilmente, ele está no passivo? Porque a empresa é considerada uma pessoa jurídica. E nós, investidores, vocês investidores, quando botam o dinheiro como pessoa física na empresa, na empresa, investe na empresa, a empresa tem a obrigação de remunerar esse capital. Olha só, tem a obrigação. Então, a pessoa jurídica tem a obrigação, embora eu seja dono da empresa, eu como pessoa física sou dono da empresa, capital dos proprietários, mas quando eu coloco dentro da empresa, a empresa que é uma pessoa jurídica, ela assume a responsabilidade de entregar esse dinheiro para vocês de forma de dividendos e remunerá-lo. Então, esse patrimônio líquido, embora esteja dito que é dito dos proprietários, é um passivo também. É um passivo de quem? Da empresa. Assim como, por exemplo, a gente vai no banco, a empresa vai no banco e busca recursos, que a gente chama de passivo oneroso, a gente tem a obrigação de pagar. Então, lembrando só que o passivo oneroso é chamado de passivo operacional ou de funcionamento, a gente já conversou sobre isso, e o passivo oneroso. O passivo oneroso são as principais dívidas, né? A coisa mais importante, a coisa mais preocupante que a gente tem em relação aos retornos que a empresa precisa dar. Porque o operacional, a gente diz assim, é uma responsabilidade, é um passivo, é uma obrigação de pagar, mas são oriundos da sua atividade operacional. Por exemplo, se eu vendo e compro a prazo, então eu tenho a responsabilidade de pagar os meus fornecedores, né? Se a empresa precisa, claro, tem funcionários, eu tenho a responsabilidade de pagar meus funcionários. Então a gente já viu que fornecedores, impostos e salários e encargos sociais, a gente pode dizer assim, são compromissos que a empresa tem de ter que pagar, é um compromisso, mas ela vem de uma atividade boa. Qual é? É porque eu estou vendendo, a minha atividade de venda, a minha atividade operacional está em pleno funcionamento e por isso que é gerado isso. Diferentemente da preocupação que a gente separa aqui, que a gente chama de oneroso, a gente tem que ter essa preocupação porque ele só aparece em função dos gestores. Porque se a empresa é bem capitalizada, eu não preciso pegar dinheiro fora. Mas se eu precisar, por qualquer motivo, para querer investir na empresa, fazer com que a empresa cresça, essa minha parte onerosa, isso vai depender da habilidade dos gestores. Então, por isso que eu me preocupo muito com o passivo oneroso aqui. Bom, feito esse balanço, feita essa representação onde eu tenho todo o ativo da empresa, né? Todo o dinheiro que eu captei eu coloquei na empresa, tenho as minhas dívidas. Então, se tudo que eu investi na empresa tirar as minhas obrigações, é obrigado a sobrar o dinheiro dos proprietários, o qual eu tenho que remunerar principalmente de forma de dividendo. Então, o nosso balanço patrimonial, que aqui é simplificado, é que a gente é a fonte, é o local, é o ambiente onde eu vou buscar, onde eu vou identificar qual é o custo. Porque veja bem, pessoal, vocês concordam que eu, para ter a empresa, vamos pensar assim, vou montar uma empresa. Lá, vamos começar, como muita gente já está interessado, tem alunos da noite, da manhã, já me falaram que vão montar o seu próprio negócio, começar pequeno, etc. Mas pensam bem, eu vou montar a empresa. Quando eu penso assim, vou montar, eu preciso de dinheiro. Então, o primeiro passo, eu tenho que abrir a empresa com capital societário. O primeiro passo, o dinheiro vem do capital dos proprietários. Bom, aí eu já penso assim, ó, eu vou tirar, se eu tenho um capital próprio, eu vou tirar de algum lugar que está sendo remunerado. Eu quero que seja remunerado também.
Então, veja bem, quando eu entrego na mão da empresa, a empresa já tem que ter a consciência, né, entre aspas, né, de que eu preciso remunerar. Isso já para a empresa já é um custo, ou seja, a empresa precisa vender legal para que eu possa remunerar os meus proprietários. Não é isso? A empresa, a pessoa como jurídica. E, consequentemente, se ainda não for suficiente, eu for lá no banco buscar esse dinheiro, eu tenho que pagar o banco. No fundo, eu preciso, bom, afinal de contas, se eu precisar um pouco, geralmente a gente vai no banco, porque nunca o nosso capital social é o suficiente. Então, se eu for no banco buscar empréstimo, se eu tenho que remunerar meu capital, isso eu tenho um custo. É como fosse um juros. E eu preciso conhecer que custo é esse. E esse custo vai ser representado pela taxa de juros. Então, assim, eu preciso vender de tal forma que eu preciso cobrir as minhas despesas. Isso é bem óbvio, né? E como é que a gente vê isso aqui? A gente vê através do chamado custo total. A gente vai simplificar para, em vez da gente saber quanto de dinheiro eu preciso vender para cobrir as minhas dívidas, eu vou transformar isso em taxa de juros para que eu possa carregar ao longo do tempo e fica fácil para eu identificar. Todo projeto que eu for desenvolver, eu preciso conhecer essa rentabilidade dele para ver se cobre esse meu custo. Ou seja, fica fácil de identificar já de cara se aquilo que eu estou pensando vai ser o suficiente para eu cobrir os meus custos ou não. Porque se não cobrir, não adianta a gente nem investir. Bom, e mesmo que a gente não queira expandir, eu quero saber se a minha atividade operacional e o meu ativo, na verdade, o retorno do total dos meus investimentos está sendo necessário para cobrir a minha taxa. Bom, moral da história. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber primeiro o capital de terceiros, o custo de capital de terceiros, que nós vamos chamar de CAI, né? Em inglês aqui, né? Investment. Interest, na verdade, não é investimento, interest. Então é uma sigla utilizada mundialmente e a gente vai acompanhar. Então eu preciso saber duas coisas. O quanto de capital de terceiros, principalmente o bancário ou de debêntures, eu botei para dentro da empresa e quanto isso está me custando. Observem, são duas informações importantes. A gente vai buscar isso aqui, onde? No DRE e no balanço. Então, no fundo, eu preciso identificar o meu volume de recursos que eu botei dentro da empresa e o custo de capital, o quanto eu tenho que remunerar, o quanto a empresa precisa pagar para aqueles que emprestaram dinheiro, ou seja, para o dono do dinheiro. Ou seja, em outras palavras, quanto que eu tenho que pagar, para ser bem simples, para os bancos. Né? Então, na verdade, isso aqui é uma taxa de juros. Eu preciso identificar. Vamos ver como é que a gente calcula isso. Bom, feito isso, conhecendo o volume e conhecendo a taxa de juros, eu tenho já a primeira informação. Eu vou fazer a segunda informação. Eu quero saber quanto de dinheiro nós colocamos aqui dentro da empresa. Quantos investidores colocaram aqui dentro da empresa? Então, eu coloquei um valor aqui, aproximadamente, nesse exemplozinho aqui, 10.608. Então, eu conheci o volume de recursos que eu conheci. E quanto eu me comprometi a pagar? Então, o custo equity, ou seja, o custo do patrimônio líquido, o custo que eu preciso remunerar os meus investidores. E aqui eu achei, através de uma fórmula, a gente vai ver, eu achei essa taxa aqui. Ó. Então, observe, eu sei, primeiro, então essas duas informações que nós vamos buscar para saber o custo do capital próprio. A mesma coisa, o volume de recursos e através de uma fórmula, através de uma ferramenta, eu vou saber a mais apropriada usada no mercado atual, quanto eu tenho que remunerar, quanto eu me comprometi a pagar aos investidores pelo dinheiro que está aqui. Bom, feito isso aqui, ó, conhecido o volume da minha dívida bancária, para ser bem simples, né? Sei quanto vou pagar de juros para o banco.
Depois, quanto que os investidores botaram de dinheiro no patrimônio líquido? E quanto eu me comprometi a remunerar? Porque quem dá essa taxa aqui é a própria empresa, né? Quando eu vou entrar numa empresa ou vou comprar uma ação, eu vou ver quanto que ela está me oferecendo. Se ela for atrativa, eu entro. Se ela não for, eu não entro. Por isso que tem que ter um cálculo bem equilibrado para que ela seja uma taxa atrativa. Moral da nossa história toda aqui. A gente vai fazer uma média ponderada. Em vez de fazer uma média aritmética de 9 e 18,5, somar e dividir por 2, nós vamos levar em conta o volume de recursos. É a mesma coisa quando a gente faz uma média ponderada de notas. Eu tenho a minha nota, vamos chamar assim, a minha nota seria a taxa de juros, e o volume de recursos seria o peso, a importância que o professor dá na nota. E aqui, esse peso aqui está representado por quanto eu captei. E aí a gente vai aplicar a taxa média ponderada. E aí a gente vai chamar de WACC ou WACC. É uma sigla inglesa também, é Weight Average Cost Capital, né? Mas a gente chama mais comumente, gosto de chamar de WACC, fica mais fácil, ou WACC também, eles dizem. Então, esse WACC aqui, a partir de agora, que vai nos acompanhar por muito tempo, é uma informação extremamente importante. Por quê? Esse custo de capital aqui vai dizer o seguinte, a minha empresa carrega, né, um custo oneroso de 16,2. Significa que quando eu for fazer algum investimento, eu preciso, o quê? Depois de aplicar, fazer um projeto, utilizar aquelas taxas lá. ROA, ROI, ROE, mas principalmente o ROI, retorno sobre o investimento. Então, toda vez que eu pego esse dinheiro, coloco na empresa, faço as minhas atividades operacionais expandindo a empresa ou não, eu vou me utilizar do retorno sobre investimento, o ROI. E aí eu vou comparar. O ROI obrigatoriamente precisa ser, no mínimo, igual ou maior. É claro que quando é igual, é só para dar essa noção de assim, bom, pelo menos eu não perdi. Mas permanecer sempre no igual não é vantagem. Eu tenho que ter um gap, eu tenho que ter um spread, como a gente fala, eu tenho que ter um diferencial entre o retorno do investimento e o meu custo. Ou seja, então o meu retorno do investimento tem que ser, por exemplo, 25%, e aqui 16%, 15%, mais ou menos. Tem que ter um diferencial aí entre, geralmente, chutando aí, né, uns 10% a mais, alguma coisa assim. Né? Então, este custo aqui, ó, as empresas têm sempre ele na mão, porque qualquer atividade, para saber qual é o meu retorno e se eu tenho que expandir, quanto que vai render meu projeto, eu já calculo com o WACC de uma forma direta. Eu já imediatamente, antes de entrar, quer dizer, através do projeto que eu vou fazer, eu já comparo com o meu WACC. Este WACC aqui, a gente pode até chamar de taxa mínima de atratividade. Lembram? Né? Lembra que a gente tem lá a gente discutiu sobre a taxa mínima de atratividade. O que é a taxa mínima de atratividade? É aquela taxa onde eu só aplico meu dinheiro se tiver alguma coisa que ultrapasse aquilo que eu já tenho. Então esse custo aqui, ó, eu posso interpretar como uma taxa mínima de atratividade. Ou seja, eu só vou fazer algum investimento se esse investimento for maior do que essa minha taxa mínima de atratividade. Ou vamos chamar melhor, esse custo mínimo de atratividade. Perfeito? Então, pessoal, no fundo, este é todo o nosso trabalho que a gente vai se esforçar, né, para conseguir chegar neste WACC. Então, ele para se calcular o custo de capital de terceiros, aqui é bastante simples, né? É taxa de juros, pedir o dinheiro emprestado. Dividir pelos juros que eu vou pagar,
Obviamente, é bem comum, a gente sabe quanto vai pagar de taxa. O custo de capital próprio é uma taxa mais elaborada, né? É uma taxa assim que o mercado determinou para se ter uma taxa aproximada, né? Para ter uma noção de negociação. Perfeito? Então, por isso que eu digo, né? Antes de começar, eu gostaria se vocês entenderem essa historinha que eu estou contando para vocês, que é muito importante. Daqui para frente vai ser um festival de fórmulas, mas a gente tem que ver que a fórmula é apenas o caminho, é a ferramenta para eu chegar nesse 9% aqui. Por quê? Os volumes são fáceis, eu vou lá no balanço e vejo quanto eu tenho de capital, quanto eu tenho de patrimônio líquido e quanto eu tenho de passivo oneroso, que são nossos empréstimos, financiamentos e debêntures de curto e longo prazo. Então isso não tem problema. O que a gente vai se delongar um pouquinho mais, vai se dedicar um pouquinho mais, é apenas apresentar, mostrar para vocês, fazer com que vocês entendam de que forma foi que o mercado chega nessa taxa para oferecer para os investidores. Na verdade, depois a aplicação prática, ela é muito simples, ela é muito tranquilo, porque muitas taxas aqui, muito desses retornos, ou melhor, muitas dessas variáveis, a gente vai até tabelar para simplificar a nossa vida, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o importante é que a gente não perca o fio da meada, né? Eu vou começar a contar algumas historinhas aí para vocês, em termos de fórmula, e a gente sabe, bom, tudo bem, ok, é isso, eu preciso buscar aqui, buscar ali, tem a explicação de que significa isso, etc., tudo certinho. Mas aonde que eu vou chegar? Aí que eu digo, olha, vamos olhar aqui, vamos pegar esse print aqui, e vamos dizer que a gente tem que todo o esforço é para chegar nessas duas taxas aqui. Tendo essas duas taxas e os volumes, eu faço a minha média ponderada de capital. O que é média ponderada? Está lá a fórmula depois, mas na verdade, lembrando, né, quando a gente faz assim, olha, a nossa disciplina vai ter peso. Ah, tirei 7. A primeira prova tem peso 5, ou peso 1, ou peso 2. O que a gente faz? A nota vezes o peso, ou as notas vezes o peso, dividido pelos pesos, né? Coisa simples também, coisa que você já vem fazendo isso há muito tempo. Antes que eu continue, eu pergunto para vocês se está claro isso aí, se a história, pelo menos, está claro isso aqui. Isso, para mim, é o mais importante. Por quê? As fórmulas a gente vai botar no futuro no Excel, né? E aí a gente até vai esquecer como calcula. Não podemos esquecer a interpretação, quando se falar o custo de capital de terceiros, ou seja, quanto está custando, custo de capital próprio, quanto está custando, qual que é o custo médio ponderado de capital, né? Então a fórmula a maneira como vai fazer, a gente vai esquecer. Vamos fazer uma vez aqui e depois a gente esquece. Mas o conceito é que eu gostaria que ficasse gravado na mente de vocês. O que é que vocês acham? Estão me escutando bem? Posso continuar? Alguma interferência? Um okzinho aí de vocês, só para vocês saber se vocês estão vivos. Grande Gustavo, grande Arlete, grande Ellen, Lourenço, Rafael, Vitor, beleza? Tá bom então? Tá bom. Então, assim, ó, vamos levar isso para debaixo do braço, tá? Então vamos lá. Vamos começar devagarinho aqui e vamos começar. Primeiro passo, vamos identificar como é que se calcula, como é que a gente chegou nesse 9%. Todo o exercício que eu fiz um exercício acadêmico para que a gente chegue nessa taxa de 9%. Tá bom, como é que nós fizemos lá? Vamos lá nos finalmente. Vamos lá. Então, olha só. O que é? Então, a gente tem aqui, né, isso tudo que eu falei para vocês, essa história tudo que eu contei, eu deixei alguns pontos importantes para vocês, à medida que se esquecerem, claro, como é a primeira vez que vocês estão vendo, muitas informações, o que é isso, o que é aquilo, tal, a gente vai lá e dá uma olhadinha. Então, o custo de capital de terceiro, representado por KI,
é definido de acordo com os passivos onerosos. Então a gente sempre vai falar isso. Passivo oneroso é um conjunto, vamos chamar assim, é uma trinca, é um tripé, né, de onerosidade, vamos chamar assim. Isso é aquele mantra nosso. Quando falo em passivo oneroso, automaticamente já tem que estar na mente de vocês. São as dívidas bancárias, são os empréstimos de financiamento, ou quando a empresa vai buscar por ela mesma, através das debêntures, dinheiro no mercado de capitais. Né? Então esse é o nosso conceito de custo de capital de terceiros. Então, como é que a gente vai calcular, qual é o custo de capital de terceiros que nós vamos usar? Nós vamos usar o custo de capital de terceiros final. Porque, deixa eu primeiro dizer para vocês assim, nós temos quando eu vou lá e peço dinheiro para o banco, é uma taxa que eu tenho que pagar para o banco. É dizer quanto eu tenho de prestação que eu tenho que pagar, não é isso que a gente faz? Dividido pelo volume de empréstimo que eu tive. Isto é o compromisso que eu tenho com o banco. Mas, lembram que quando a gente faz algum empréstimo e traz esse dinheiro para dentro da empresa, lembra que a gente tem um benefício fiscal, o governo nos propicia por eu estar, pelo governo entender, né, que se eu estou buscando financiamento para investir na empresa, para desenvolver na empresa, para alavancar minha empresa, então o governo me dá uma oportunidade para que eu cresça também, né, para que eu já estou me endividando, então ela me favorece para que eu tenha condições de pagar. Então, aquela taxa, vamos voltar aqui, aquela taxinha lá, que a gente vai usar, a gente vai usar uma taxa final, que a gente vai chamar, depois eu vou mostrar para vocês, que a gente vai chamar de CAI líquido, ou custo de capital de terceiros, após o imposto de renda, ou seja, aproveitando o benefício. Voltando lá, eu quando peço empréstimo no banco, eu me comprometo a pagar uma determinada taxa. Que taxa é essa? Vou repetir, coisa que a gente sabe fazer. Quanto é que eu vou pagar de juros? Quanto que eu pedi emprestado, a gente já sabe qual é a taxa anual, principalmente, né? Quanto que a gente vai pagar. Mas, ao colocar esse dinheiro para dentro da empresa, o governo me propicia que eu jogue naquele ambiente operacional antes da apuração do lucro. Então, quando eu boto essa despesa, eu jogo isso aqui como uma despesa financeira. Essa despesa financeira vai diminuir o meu lucro e aí eu deixo de pagar imposto de renda. E aí, lembram, eu tenho meu benefício fiscal. E se eu tenho meu benefício fiscal, significa que é uma moeda fiscal, ou seja, é um volume de imposto de renda que é um crédito para mim, é um direito que eu tenho, que no futuro, quando eu tiver que pagar, eu posso pegar essa moeda e abater do quanto eu tenho que pagar. Então, no final das contas, a taxa final para a empresa não é aquela que eu peço diretamente para o banco, pela essa vantagem que eu tenho. Então, a fórmula utilizada, nós vamos chamar custo de capital de terceiros, né, custo de C mesmo, eles botaram o K, de interest, de juros, após o imposto de renda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o CAI antes do imposto de renda e vamos tirar o imposto de renda e contribuição social, tá? O menos. Bom, não se preocupem, a gente vai fazer um exemplo numérico que clareia mais, mas o que eu quero dizer para vocês? Esta é a fórmula mãe, esta é a fórmula básica. Eu para chegar, vamos voltar lá, eu para chegar nos meus 9%, eu utilizei esta taxa aqui, ó, essa fórmula aqui. O custo de capital de terceiros após o imposto de renda. Vamos ver como. Então, essa já está gravada, né? Já está cravejada aí. Vamos ver como é que a gente faz um exemplo teórico, numérico, simples aqui para vocês. Então, a gente vai colecionar, como eu disse para vocês, um conjunto de fórmulas para que a gente possa identificar. Então, nós temos aqui, para a gente calcular o custo de capital de terceiros após o imposto de renda, eu vou utilizar o quê?
sempre, né? Até agora a gente vai utilizar as duas peças contábeis importantíssimas, né? Que é o balanço patrimonial, né? E que são as nossas muletas, né? São os nossos apoios, nossos tripé, né? É o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado, já conhecido nosso. Bom, tudo bem, vamos lá na fórmula, é isso que nos interessa. Então, o que eu vou pegar lá? Eu vou primeiro eu fiz a fórmula em duas partes. Tá? A gente pode fazer aquela mãe direto, mas é só para mostrar para vocês a minha retórica, a minha explicação. E eu faço, é importante a gente dizer por que nós vamos usar o custo de capital de terceiros após o imposto de renda. Então, aquilo que eu disse para vocês, o custo de capital terceiro antes do benefício fiscal, nós vamos pegar as despesas financeiras, conhecidas nossas, dividido pelo passivo oneroso. Bom, lembrando, onde a gente pega as despesas financeiras, a gente já teve essa experiência. Eu vou lá na demonstração de resultados, já vou mostrar para vocês, e boto aqui no numerador. E vou dividir pelo passivo oneroso. O que é o passivo oneroso? Eu coloquei aqui, ó. Provavelmente, eu abri aqui, tem o quê? Empréstimos, financiamentos ou debêntures de curto prazo e de longo prazo. E aí, a gente dividindo isso aqui, nós temos uma taxa. Tá? Vamos ver onde que apareceu o 451. São as despesas financeiras. Eu vou lá no meu demonstrativo financeiro, pego as despesas financeiras, estão lembrando? No demonstrativo contábil, que é 451, e coloco lá no numerador. Né? Depois, eu preciso pegar dividido pelo passivo oneroso. Né? O que eu faço? Vou lá no balanço e vou ver o que nós temos de passivo oneroso. Passivo oneroso é debêntures, financiamentos, empréstimos, né? De curto e longo prazo. É um mantra que a gente não pode esquecer, né? Então eu vou ser bem chato, mas vocês não vão aguentar, mas aquilo tem que ficar de forma assim, eu falei passivo oneroso, aquilo já aparece na nossa testa, né? Internamente, né? Mentalmente, né? Aquele tripé, né? Ou eu vou lá, então, o que é um passivo oneroso de curto prazo? Eu vou lá no passivo circulante, são atividades até um ano, dito pela contabilidade. Vou ver onde tem. Aí eu encontro o quê? Apenas o financiamento. Ela não fez nem debêntures e nem empréstimo. Tá bom, 1.432. Vou lá no exigível a longo prazo, ou usado também como passivo não circulante, né, que é o exigível a longo prazo, na verdade, e vamos ver o que tem de passivo oneroso de longo prazo. Neste caso aqui, não foi nem empréstimo, nem financiamento, foram debêntures. O que a empresa fez então? Ela captou, ela buscou recursos bancários de curto prazo e de longo prazo, ela se associou, ela emitiu as chamadas debêntures, que a gente já conversou sobre isso. Né? Uma forma da empresa ela mesma captar dinheiro apoiado pelo banco, né, a parceria do banco ou de uma corretora. Pronto. Então, observe. Eu vou lá e coloco na fórmula, essas duas informações. Simples, né? Dividir 13,64. O que significa 13,64% ao ano? Como nós estamos trabalhando com as informações bancárias, anuais, então essa aqui é 13. O que significa isso? Por que eu demonstrei, eu abri essa fórmula em dois pedaços? Para dizer o seguinte, quando eu tomo dinheiro no mercado, eu tenho que arranjar dinheiro para pagar esta taxa, em primeiro lugar. Então, são dois momentos. Né? Depois, eu tenho que pagar o banco. Chegar no final do ano, eu pago isso aqui de juros, isso vai me custar 3,64. Como eu também joguei lá na empresa, eu consegui essa despesa financeira, a gente chama ela dedutível para fins de imposto de renda, ou seja, ela me permite que meu lucro seja diminuído para ter um crédito de imposto de renda. Na verdade, no final das contas, eu não tenho 13,64, eu vou ter
9%. Por quê? Porque eu tenho benefício fiscal. E onde aparece esse benefício fiscal? Lembram que a gente faz aquela continha? 451 vezes o imposto de renda. Lembra como a gente faz? Aí aqui, ó, na fórmula, a gente calculou o imposto de renda, que na verdade é 34%, e como eu preciso deixar isso aqui líquido, eu já estou tirando 1 menos 34. Então, aqui, ó, esses juros aqui, quando eu faço os meus juros originais e tiro 34% desses juros, não é isso? Eu já tenho aqui, aqui no numerador vai ficar os juros líquidos. Então, se eu fizer a continha aqui para vocês, 451,36, tirar 34% menos, então, na verdade, eu vou dividir 297 dividido por esse somatório aqui desses dois. Aí vai me dar 9%. Então, sempre nós vamos utilizar, como nossa visão é uma visão de longo prazo, então nós já vamos pegar para a empresa, né, nós vamos já utilizar o custo de capital de terceiro após o imposto de renda. Então, vamos voltar. Eu utilizei as minhas duas peças contábeis aqui, DRE, balanço. Vamos voltar lá, na nossa visão lá, ó, na nossa visão geral, olha só, eu cheguei nesses 9%. Tá? Isso é que me interessa, é o custo de capital após o imposto de renda. Como é que eu cheguei nesse 3.310? Que, na verdade, é o meu passivo oneroso. Por que foi meu passivo oneroso? Eu somei lá, como a gente viu, né? A gente somei lá, que é aquela divisão que tem lá embaixo, que é o 1.432, que foi de financiamentos, né? E 1.878, que foi de debêntures. Somatório desses dois, daqueles 3.000 e pouco lá. Perfeito? Deixa eu continuar mais um pouquinho para explicar um pouquinho mais ainda sobre essa taxa. Bom, no decorrer do tempo, os meus alunos, vamos chamar assim, os participantes, os futuros profissionais, professor, a gente no desenrolar da história, esse cair aí, cair antes do imposto de renda, cair antes do benefício fiscal, cair não sei o que, cair, eu estou caindo, né? Então, os alunos, não sei em que fase deu, disse, vamos botar algum apelido aí para nos ajudar? Vamos chamar aquele custo de capital antes do benefício fiscal ou antes do imposto de renda, eles deram a ideia de chamar de CIB. Custo de capital de terceiros, que é o CAI, bruto, ou seja, antes do benefício fiscal, antes do imposto de renda. É importante a gente saber, fica mais fácil até para a gente operacionalizar. Isso é para quem quiser, para facilitar. Isso foi uma dica dos próprios alunos que eu gostei. Então a gente vai dizer assim, olha, então aquele custo que eu pago ao banco, a gente vai chamar de CIB. E nada mais é do que as despesas financeiras, até a fórmula ficou mais simples, dividido pelo passivo oneroso. Ou seja, são as despesas financeiras retiradas lá da demonstração de resultado, dividido pelo passivo oneroso. Então, meu CIB é 34. E meu CIL vai ser os meus 9%. O que é o CIL? Custo de capital de terceiros líquido. Então, fica fácil. A gente vai, às vezes, aqui no decorrer do processo, a gente vai usar CIB, vai usar CIL. Até porque é o seguinte, o que é o CIL? Se a gente calcular primeiro o CIB, né, olha só, e tirar o imposto de renda e contribuição social, né, aqueles 30% lá, ó, a gente vai ter já os 9%. Né? Ou faz dessa forma, a forma original da fórmula, ou faz em duas partes, como eu estou fazendo. Eu só estou demonstrando em duas partes para mostrar para vocês os dois momentos em que
os juros são trabalhados. Um é o quanto que eu tenho que pagar para o banco e o custo final que fica para a empresa. Então a gente vai usar muito, né? Porque aqui, ó, aqui a fórmula original, ela só fala, a fórmula original, deixa eu ver aqui, ela que vem nos livros, ela fala sobre custo de capital de terceiros e bota essa fórmula aqui direta, né? Fala após o benefício fiscal e acabou, e diz, olha, vai ter que ser usado essa e acabou. Mas eu preferi desdobrar aqui para que a gente tenha um entendimento melhor. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho mais aqui? Então, antes que a gente volte aqui, deixa eu só terminar, deixa eu só costurar, né, algumas considerações sobre o custo de capital de terceiros, importantes, coisas que a gente já sabe, né? Então, aquilo que a gente... Por que a preocupação do passivo oneroso? Que o uso de capital de terceiros, ele tem um risco financeiro. O que a gente chama de risco financeiro? Risco financeiro é quando eu não consigo pagar, não consigo cobrir as taxas dos juros que são cobradas pelos donos do dinheiro, pelos bancos, né? Então, e vocês sabem que, todo mundo sabe isso, né? Pede empréstimo, não consegue pagar o empréstimo, o que vai acontecer? Acarretar o quê? Falência falência ou aquela fase anterior à falência, né? Que é... poxa, me faltou o nome agora. Que a gente chama de concordata, mas tem um nome mais atual aí. Antigamente é o seguinte, a gente, antes de quebrar, a gente faz uma concordata, ou seja, faz um acerto com o governo, né, para que eu possa sanear as minhas dívidas antes de quebrar. Então, ou seja, existe uma lei própria para isso, né, que diz o seguinte, olha, você primeiro paga os funcionários, você não pode mais comprar a prazo, somente à vista. Ou seja, existe todo um regramento da empresa quando ela está mal financeiramente em duas etapas. Quando ela vai à falência, existe também uma lei para a falência. Quando vai à falência, aí a empresa fecha de uma vez, depois tem que acertar com o governo como é que vai pagar aí os que têm dinheiro para receber. Mas antes disso existe aquele momento que a gente chama de concordato. Existe um nome mais moderno do que concordato, mas é bem parecido com esse. Mas no fundo o que eu quero dizer? É uma legislação que permite que a empresa, antes de fechar, ela consiga ter um fôlego a mais para sanear as suas dívidas. Em suma, o que eu quero dizer para vocês, é bem perigoso pedir empréstimos, né, quando essa taxa de juros ela ultrapassa as nossas capacidades ou quando aquele nosso projeto não dá certo. Bom, então eu nunca vou fazer. Não, vai fazer. Por isso que tem um empresário. Por isso que o empresário corre um risco. Por isso que ele tem uma remuneração que o limite é o céu, né? É o infinito, né? Não é como eu, assalariado. Risco quase zero, né? Desculpa, risco quase zero. O empresário, por correr esse risco, ele pode perder tudo, como pode ganhar também. Bom, mas em suma, fechando bem, todo mundo já, se não passou por isso, né? Se não parou por isso, todo mundo sabe de alguém que quando pede empréstimo e não consegue cobri-lo, o problema que dá, as dificuldades que dá. E não é fácil a gente ir na vida real aí, encontrar aí as pessoas, né, o povo, né, de certa forma, muito endividado, né? E as taxas de juros no Brasil, como sempre, a gente vem falando, sempre entra governo, sai governo e diz o seguinte, olha, vamos melhorar essa taxa, vamos baixar. Nas suas, quando se candidata, quando estão no momento de campanha, não, tudo é acertado. Vamos baixar a taxa de juros, vamos dar força às pequenas empresas, etc, etc. No fundo, essas taxas baixam. Olha que já estou velhinho aí, cara, e não vejo essas taxas de juros
se perdurarem. Tem momentos que elas baixam, que facilitam, mas assim perdurar por um longo tempo, onde a gente tenha coragem de investir, principalmente os pequenos empresários, isso não tenho visto ao longo do tempo. Olha, que eu já tenho aí um pouco de tempo rodado. Né? E por isso, né, que existe uma pesquisa, que por isso que o perfil das nossas empresas é o seguinte, né? A gente procura ter de patrimônio líquido 65%, né? E de dívidas 35%. Então esse é mais ou menos o nível de risco que os empresários correm, né? Eles chegam até 35% de níveis de dívida em relação ao seu passivo oneroso e patrimônio líquido. Em função do seu passivo total, vamos chamar assim, os 100%, 35% são de dívidas bancárias e 65% é o nível de investidores que a gente capta. Isso varia de tempos e tempos, mas isso vem acontecendo, isso é um perfil no nosso Brasil. Se a gente comparar com países de primeiro mundo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, por exemplo, lá o crédito é mais barato, o nível de endividamento se inverte. Né? Eles têm, assim, de dívidas bancárias, eles chegam a 65%. E de nível de investimento e o patrimônio líquido, 35%. Ou seja, o volume de empréstimo que eles têm é maior do que o seu próprio patrimônio. Por quê? Porque o país oferece essa garantia, oferece essa estabilidade, os juros são baratos, e etc, etc, etc. Então, dependendo de países para países, então esse perfil ele é alterado. Então, perfeito. Muito obrigado, Tayane. É isso mesmo, é bem esse mesmo. A gente chama, antigamente era chamada de concordata, mas já está obsoleto, recuperação judicial, exatamente. Então, na verdade, eles mudaram o nome, né? Então isso aí que vem, muito tempo que eu utilizo essa informação, isso está gravado na minha cabeça. Isso vem dos últimos anos, mas é isso mesmo. É uma legislação que existe, né? Na verdade, é só trocar o nome, né? Que essa recuperação nada mais é do que concordar, né? Fazer um acerto com o governo ou se ajustar dentro da legislação, que não é fácil pedir recuperação judicial, né? Não é fácil, né? Porque a pessoa entra num regime bastante duro para se recuperar, né? Num regime, é como se a gente tivesse além do peso e dissesse, olha, daqui para frente, esse vai ser teu padrão aí, até tu atingir aí o peso ideal aí, né? Então é bastante duro, não é fácil. E às vezes a pessoa não tem nem, ou a pessoa entra em recuperação judicial, né? E não consegue, e aí vai para falência, e aí é um negócio mais duro ainda, que aí vai ter que acertar, aí tem que desmontar toda a empresa, é muito triste, tem que pagar os funcionários, aí tem toda uma regra, primeiro os funcionários, depois os fornecedores, depois o banco, depois, olha, é um negócio triste. Mas enfim, é o que existe. Vitor, Tayane, muito obrigado, é isso mesmo. Tudo certo. Eu pergunto para vocês, este primeiro bloco, que é o custo de capital de terceiros, que é representado por CAI, e que nós vamos chamar agora, a partir de agora, de Q, custo de capital líquido. Né? Por que os alunos deram essa ideia? Porque a gente chama assim, tem lucro líquido, ou seja, o que a gente já interpreta lucro líquido? É o lucro, geralmente após o imposto de renda, né? E é isso, né, que ficou consagrado. Meu salário líquido é após o quê? O imposto de renda e a contribuição social, caso eu tenha que pagar. Né? Então, a mesma coisa. O custo de capital terceiro líquido, ficou assim um valor popular, para não dizer custo de capital terceiro após o benefício fiscal. Né? Poder botar CAI AB, né? Após o aí complicou AB aí. Né? Então eu gostei muito da ideia e tenho usado e tem dado certo. Então este foi o nosso primeiro bloco, é mais simples tudo. Daqui para frente também eu vou contar uma historinha para vocês.
tome um golinho d'água, né? Essa fórmula é um pouquinho mais longa, exige um pouquinho mais de explicação. Ela é longa para explicar, mas eu quero dizer para vocês, o que mais importa não é o cálculo. O que mais importa é que vocês aproveitem o entendimento disso. Quando for falar em custo de capital de terceiro, eu usei o método CAPM, ou usei o CAE, né? Isso tudo que a gente vai começar a falar, é para dizer, bom, o que importa é o custo de capital de terceiro. Existe uma fórmula muito usada no mercado que procura sugerir qual seria a remuneração que eu tenho que pagar para os meus investidores. Ela não é precisa, mas é uma maneira inicial, é um resultado técnico para eu começar a negociar. Eu posso baixar ou posso aumentar. É assim que eu vejo. Mas essa fórmula é a fórmula atualíssima e que as grandes empresas, quando se tornam para conhecer o preço, o valor das ações, quando a gente fala sobre privatização, quanto que vale essa empresa, então é extremamente atual. É uma fórmula profissional que a gente está usando. Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos dar mais uma respiradinha. Eu vou abrir aqui e a gente vai começar a falar. Pessoal, o microfone está aberto, né? Então, aquilo que eu digo, vamos levar essa visão simplificada debaixo do braço para a gente não perder. Então, a gente matou esse primeiro bloco aqui, ó. Nós vamos matar esse segundo bloco aqui, onde a nossa história é um pouquinho mais longa. Longa para explicar só, mas para calcular é sim. Tá? Então, vamos ver como é que a gente... Porque é assim, ó, né? Quando eu vou no banco e peço dinheiro emprestado, o banco determina, eu te empresto porque o dinheiro é meu, eu sou o proprietário do meu produto, que é o dinheiro, e a taxa que eu vou dar é tantos por cento e acabou. O que pode fazer é, se for um cliente muito bom, existe outros bancos que podem oferecer dinheiro, existe uma concorrência. Inclusive, eles estão agora o Banco Central está fazendo uma atividade bastante interessante, onde eu me cadastro no Banco Central e boto e me exponho de uma forma segura, de acordo com o Banco Central, das minhas informações cadastrais. E vários bancos têm acesso a essas informações. E se eu sou um bom cliente, obviamente, vários vão me ofertar dinheiro. E aí eu tenho condições de negociar, né? Como a gente chama, de barganhar, vamos supor, né? Mas vamos falar um nome mais técnico, né? É a concorrência dos bancos, né? Entre si, que faz com que como eu estou exposto, sou um bom cliente, cada banco analisa e cada um faz a sua oferta em termos de taxa. Ganha aquele que oferecer o custo mínimo atrativo, o menor custo, né? A sua menor taxa. E aí é aquele negócio, né? O banco oferece uma taxa, eu vou ver se aquele custo, aquela taxa é o custo mínimo atrativo, ou seja, a minha taxa mínima atrativa para financiamento, né? Por isso que está aqui, ó, eu tenho o VAC, se meu VAC for 16%, alguém tem que me emprestar o dinheiro bem abaixo deste meu VAC aqui, para que seja interessante, né? Se este VAC aqui está sendo suficiente para manter a empresa, então no mínimo de 16,2, mas eu sempre vou lutar por um custo cada vez mais baixo, óbvio, né? Obviamente. Então é isso aí. Vamos falar sobre o custo de capital próprio, né? Então, está aqui, para a gente não esquecer, que na verdade ele vai revelar o retorno desejado pelos proprietários da empresa, pelos acionistas, em suas decisões de aplicar o seu capital próprio. Então, quando eu vou para dentro da empresa, eu pergunto, empresa, quanto você vai me remunerar? E eu, empresa, vou ter que fazer essa conta e vou ter que fazer essa oferta. Mas se eu entender disso aqui, eu até já posso eu mesmo calcular e já vou com essa informação. E aí vejo, empresa, quanto você oferece? Tanto. Ah, mas aí se estiver muito fora da fórmula que eu calculei, ou eu estou sendo explorado, ou
as informações têm algum ruído de comunicação aí. É isso, ou seja, é um parâmetro tanto para o investidor como para quem vai pagar, vai remunerar, uma maneira de se balizar de qual deveria a taxa que vai ser oferecida, qual a taxa vai ser negociada. Então, como é que eu meço isso? Existem várias formas de eu calcular o custo de capital próprio. Existe uma fórmula usada, que é pelo fluxo de caixa, né, descontado, utilizando os dividendos. Eu diria para vocês que essa aqui, embora seja muito bem elaborada, diria para vocês, cientificamente, ela é matematicamente bem construída, mesmo assim, né, eu diria que ela é menos usada. O que é mais usada, embora siga os preceitos científicos e matemáticos robustos, corretos, mesmo assim ainda tem um pouco de subjetividade. Mas ela foi a escolhida, foi eleita pelo mundo, para usar esta fórmula para se calcular o custo de capital. É usado o chamado, ela se originou do CAPM, né? Que é usado Capital Asset Price Model, que é modelo de precificação de ativos de capital, de ativos financeiros, na verdade, né? Então é bastante interessante, é uma fórmula matematicamente bastante robusta e que está servindo de base para nos ajudar a calcular o custo do capital próprio. Então ela vem daí. Então, só para vocês notarem, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou eles chamam de KPM ou CAPM, não sei se vocês já, em outras disciplinas, já tiveram oportunidade de usar o CAPM, né? Mas nós vamos usar aqui. Então, isso aqui, ó, o CAPM, ele veio desta fórmula aqui, ó, né? E foi feito nos Estados Unidos, né? Onde a economia é estável. Então, a primeira vez que apareceu isso aqui e é utilizado em países com a economia estável, aquela economia equilibrada, que o CAPM era determinado, quer dizer, a taxa era determinada, a remuneração dos ativos eram determinados, por quê? Pela soma o quê? De uma taxa livre de risco. Sabe aquilo? Lembra aquele slide lá no início que a gente botou lá, risco e retorno? Que o risco total era composto por uma taxa livre de risco mais um prêmio pago pelo mercado, ou um risco que a gente vai assumir, ou um delta. E está aqui exatamente isso aqui, ó, agora colocado de fórmula matemática. Isso, lembra para vocês? Tá? Se a gente for voltar lá no slide, que lá dizia, deixa eu ver se eu até não coloquei aqui o próximo lá. Não botei aqui. Mas só lembrando, eu botei um slide dizendo que a gente ia trabalhar muito com risco e retorno. E que o risco total era uma composição de uma taxa base, né, de um risco, uma taxa livre de risco, por exemplo, a poupança, mas se eu quisesse ter um rendimento maior do que a poupança, mais um risco que eu vou correr na empresa. Né? E o que é esse risco que eu vou correr aqui? Ó? É que, na verdade, eu vou ver. A gente vai depois discutir isso aqui em detalhes. Mas deixa eu primeiro só falar aqui. Então, é a taxa livre de risco mais um delta que eu vou acrescentar aqui para saber qual é o retorno esperado que eu tenho desse meu investimento. Perfeito? Então, surgiu a partir daí. Mas veja bem, como isso aqui tem um fundamento matemático muito bem conceituado, os países dos mercados emergentes, que são os nossos, né, mercados que não têm uma economia que têm uma economia instável, eles utilizam essa fórmula aqui com parâmetros. Todos esses parâmetros aqui, ó, serão utilizados com base na economia estável e acrescentado mais o risco do país. Ou seja, o CAPM, então, vai ser utilizado
vamos trocar, em vez de usar CAPM, vamos usar o custo de capital próprio, ou seja, vai me dar qual é a taxa que eu preciso remunerar o meu investimento. Na verdade é isso. Que nós vamos buscar a fórmula original e, por trabalharmos num país instável, nós vamos acrescentar o risco do país. E aí é aquilo que eu digo, isso tudo eu vou explicar para vocês, cada um deles, o que é o beta, o que é o RM, retorno de mercado, risk-free, mais risco país. Primeiro, o importante aqui disso aqui é só para mostrar a fórmula que nós vamos utilizar. Aparentemente pode causar um certo espanto, sei lá, complicado. Não. Na verdade é muito simples. Muitos desses valores já estão tabelados, a gente só vai preencher essa fórmula. Alguns a gente vai determinar, mas é muito fácil de usar. O difícil foi chegar neste raciocínio. Este foi o grande dilema, né? Então, resumindo, o custo de capital próprio vai ser baseado numa fórmula, né, que foi criada lá em 1964, né, aproximadamente 60 anos, né, por Sharpe e Lintner. É importante dizer, quebraram ficaram de cabelo branco para determinar qual é a taxa para remunerar os seus ativos. E utilizaram essa fórmula aqui, ó. E ela é tão boa que está sendo usada até hoje e, inclusive, por mercados emergentes. Bom, só que é o seguinte, à medida que isso foi desenvolvendo, cada autor foi começando a engrossar o caldo, querendo aperfeiçoar essa taxa aqui. E existem teses e teses, dissertações, qual deveria ser o cálculo do custo do capital próprio para mercados emergentes. E aí ela foi crescendo e chegou nessa taxa aqui, o qual nós vamos utilizar. É longa, mas também tudo muito simples, né? A gente vai chamar de taxa nominal, que a gente vai utilizar as taxas, a gente pode usar a taxa nominal e a taxa real, né? Todas as duas. Mas nós vamos trabalhar com a taxa nominal aqui. Depois, tendo a taxa nominal, se quiser trabalhar com a taxa real, que a gente aprendeu em matemática financeira, é só tirar a inflação. Mas vamos trabalhar com a taxa nominal, que primeiro é a taxa mais utilizada. Então observe o seguinte, que essa chegou o limite para nós aqui, o que nós vamos usar. Existem outras formas que têm um conjunto mais de variáveis para ajudar a ser a precisão. Mas eu diria que essa aqui, ó, a gente ampliou o que a gente pôde ampliar e diria que essa aqui não difere das demais, porque a gente já viu estudos, foram estudar a diferença entre essa aqui e aquelas outras lá, a diferença não é muito grande. Então, vamos trabalhar olhando principalmente neste período que a gente está de graduação, que é preparar para o mercado. Vamos utilizar aquilo que o mercado mais se depara, mais utiliza e é o mais prático. O mercado é o prático, ele faz a relação custo-benefício. A maior precisão com o menor trabalho que tem, né? O que eles fizeram? Usaram o que Sharpe e Lintner utilizaram, aquela base original, informações de países estrangeiros, países com economia estável, e nós vamos acrescentar aqui variáveis que são inerentes, que fazem parte, que a gente vai explicar, em países emergentes, onde a sua economia é instável. Ou seja, vamos acrescentar o risco Brasil, ou risco país, mais a inflação do Brasil e menos a inflação dos Estados Unidos. A taxa real, eu digo para vocês, se a gente tem a nominal que quiser utilizar... Opa! Vamos lá. Então, se a gente quiser, em vez de utilizar essa aqui direto, a gente calcula, vamos utilizar que a gente vai ter que utilizar essa aqui primeiro, e depois só tira, depois que a gente achar o custo de capital próprio, a gente só tira a inflação e já tem a resposta. Mas a taxa real do Brasil a gente vai falar depois, vamos trabalhar mais com taxa nominal aqui.
Bom, pergunto para vocês aqui, antes de nós irmos para frente, este primeiro bloco aqui, esse segundo bloco aqui, a explicação da taxa, até nós chegarmos nessa taxa aqui, até nós chegarmos nesta fórmula aqui, né, que é a taxa nominal utilizada no Brasil, né, que a gente vai utilizar isso no decorrer do nosso estudo. Eu gostaria de saber claro que eu vou explicar cada item desse, mas eu quero dizer para vocês, isso tudo aqui que a gente vai utilizar, algumas delas já são tabeladas, eu vou informar isso aqui a vocês, nós vamos achar aqui, ó, o custo de capital próprio, o CAE. É aquela taxa que é o nosso segundo bloco. Que está lá que a gente tem o volume e tem aquela taxa. Vai se resumir exatamente naquela taxa para a gente usar o custo médio ponderado de capital. Até chegar nesta fórmula aqui, existe algum entendimento? Eu saí fora do meu processo? A princípio, eu só estou colocando o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, para calcular o custo de capital próprio, tem essa fórmula, eu poderia dizer para vocês isso, tem essa fórmula aqui. A minha consideração com vocês e a minha maior preocupação não é o cálculo, a minha maior preocupação é entender exatamente isso aqui. Por isso, esse esforço meu e esforço de vocês, esse investimento meu e tentar vocês aproveitarem essa informação que nem sempre isso é, de certa forma, divulgado. Quem não tem contato com o mercado de capitais, praticamente essa informação ela é bastante econômica, né? Não é falada. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar mais um pouquinho? Posso continuar? Deixa eu baixar aqui para ver o que vocês estão falando. Pode usar o áudio aí. Ok, tudo bem, tranquilo. Seria recuperação judicial, sim. Vitor, obrigado, isso mesmo, né? É o Open Banking, exatamente, é aquilo que a gente falava, né? Que agora que é onde é o Banco Central que criou como Pix, né? Ele está aperfeiçoando o Pix também, muito legal esse Pix, barato. Veio assim, foi muito aceito pelo povo, né? Por nós ali, bem fácil e de certa forma seguro, bastante credibilidade. E agora o Open Bank. Valeu, muito obrigado. E eu ainda estou com um pouquinho de receio de me expor. Também, quem sou eu, né? Não tenho nada. Quem sou eu para botar o cadastro aí, mas na mão de um do mesmo nível do que eu, pode fazer aí, pode me deixar em papos de aranha, né? Em teia de aranha, exatamente. Mas é isso aí. Mas um empresário, por exemplo, que precisa de um empréstimo, que precisa, vamos falar assim, né, técnica de um passivo oneroso, nem fala isso, né? A gente fala de um empréstimo, de um capital de giro, vamos chamar assim, né? O que a gente faz? Né? A gente faz um cadastro, se expõe, os bancos entram, né, olham e oferecem para ele a melhor taxa. É o outro bem. Valeu, obrigado. Então é isso aí. Então vamos para frente mais um pouquinho. Nós não vamos conseguir acabar toda a nossa conversa sobre hoje, também eu quero correr, também quero que vocês tenham, vá absorvendo as informações paulatinamente, porque mais uma vez, né, vou repetir, a minha preocupação, o calcular, depois que a gente decifrar essas variáveis aí todas, a colocação é brincadeira, é uma coisa muito simples. Bom, então hoje vou pular, eu vou seguir aqui a minha metodologia para ir informando as informações assim mais tranquilas.
e deixar para o nosso próximo encontro as informações um pouquinho mais rebuscadas, né? Que exige um pouquinho mais de informação. Então, vamos ver o que a gente chama aqui esse RF. Né? Vocês observem que aqui que está em negrito, em preto, é a fórmula original. Nós vamos buscar informações, primeiro, taxas de países equilibrados, economia estável. Depois, a gente pega outras variáveis que transformam toda essa fórmula aqui numa fórmula adaptável ao nosso país. Então, vamos começar a falar aqui, risk-free é chamado de taxa livre de riscos. Né? O que são taxas aqui? É como se fosse a poupança. São aquelas taxas, são aquelas informações, são aquelas aplicações onde o risco de você perder é pequeno. Né? Então, ou seja, além da poupança, tem aplicações em taxas pré-fixadas, né? Ou mesmo taxas pós-fixadas, né? Que não são aplicações no mercado de capitais, é mais no mercado financeiro. Ou seja, são títulos que a gente chama títulos de renda fixa, ou seja, a gente sabe o quanto a gente vai ganhar. Né? Então, seria, por exemplo, risk-free aqui, seria a taxa da poupança, a taxa, aqui no Brasil, seria a taxa de títulos do Tesouro, né, que hoje a gente tem aí o Tesouro Direto, a gente consegue aplicar em títulos do governo, cujo a recuperação, o retorno desses títulos é praticamente garantido. Né? Então a gente chama de Tesouro Direto ou títulos, tem títulos do Tesouro pré-fixado e títulos de pós-fixado. Ou seja, são títulos de renda fixa, são títulos de crédito, onde eu aplico meu dinheiro e eu tenho retorno garantido. É óbvio que é um retorno bem mais baixo, porque o risco é bastante baixo também. Isso seria a minha tradução para o Brasil. Mas essa taxa que a gente vai buscar a chamada taxas de juros médios dos títulos públicos dos Estados Unidos com maturidade de 10 anos. Ou seja, nós vamos comprar, é como se eu estivesse aplicando em títulos de renda fixa do mercado americano. Como aqui tem o Tesouro Direto, né, títulos do governo, títulos do Tesouro do Brasil, né, lá tem títulos do Tesouro americano. Ou seja, é como se eu estivesse aplicando lá fora a mesma coisa como se eu estivesse aplicando aqui no Brasil, né, fazendo uma correlação, a mesma coisa, uma analogia, a mesma coisa como se eu estivesse indo ali, entrado na conta do Banco do Brasil e comprado títulos de renda fixa, títulos do governo, né, que é chamado Tesouro Direto. Na verdade, são títulos de crédito oferecidos pelo Brasil, cujo rendimento é 99% garantido. Bom, lembrando, então isso é para entender o que é risk-free. Né? Lembro daquela transparência lá, risco e retorno, é a taxa base, é aquela que me garante, onde eu não tenho risco de perder e me garante uma determinada taxa, obviamente, com uma taxa coerente com o risco que eu vou correr. Só que nós vamos colocar aqui na empresa esses títulos públicos aqui dos Estados Unidos, que tem maturidade de 10 anos. Esse título que eu estou falando para vocês, que a gente compra no Banco do Brasil, também são títulos de 10 anos, 6 anos, são títulos de longo prazo. Lá é chamado de T-bonds, né? Treasury bonds, títulos. São títulos do governo americano, né? Maturidade de 10 anos. Onde eu busco essas informações? Né? Para conforto de vocês, eu vou informar isso aqui para vocês. Tá? Porque elas não são muito fáceis de ser encontradas. Mas eu pesquisei, fui lá nos jornais, fui na internet e vi lá quanto está sendo negociado as taxas livres de risco do mercado americano. Ou seja, as taxas livres de risco do mercado americano. Então eu vou fornecer para vocês, nós colocaremos aqui. Então eu vou montar a tabelinha para vocês e o risco free, para colocar essa fórmula, vai ser uma determinada taxa. Eu vou formar para vocês. Perfeito? Vou pular aqui e vou explicar o que é o RN. Tudo bem aí com taxa livre de risco? Sem nenhum problema? Então tá bom.
Qualquer coisa no áudio aí, né? Outra informação também fácil de entender aqui é chamada de RM, retorno do mercado. Ou seja, qual que é a média do mercado americano se eu aplicar a longo prazo nas ações? Então aqui é como se eu tivesse aplicado na Bovespa, ou na B3, né? Na Bolsa de Valores de São Paulo, e fizesse uma carteira e visse aí os últimos 10 anos e visse quanto é que foi o retorno disso aí. Então, a gente tem um retorno nosso aqui. Mas veja bem, como o nosso mercado é bastante volátil, tem anos aí, tem anos que ele deu negativo, né? Outros anos positivo, e a gente fica com dificuldade de ter uma média, né, de como é que se comporta o mercado da Bolsa de Valores. Mas como a gente tem no mercado, em economias mais estáveis, a gente tem uma noção do retorno disso aqui. Eu também vou fornecer isso a vocês, a média do mercado. Então, RM significa que é o retorno da carteira de mercado. De quê? Dos Estados Unidos. Né? Então, no período aqui, né, a gente tem informações até de 50 anos atrás, que dá em torno aí de 8% a média. Né? É claro que nos últimos 10 anos, a gente sempre pega dos últimos 10 anos, aí varia um pouco para 9, um pouco para 6, depende de como é que se comporta a economia do mercado. Então, observem, eu tenho essas duas informações aqui, que é bastante simples. Então, é isso que eu vou informando para vocês. À medida que a gente vai caminhando, vai montando, eu vou explicando essa fórmula e vocês vão absorvendo. Então, até agora, não houve problema nenhum e nem dificuldade de vocês. A única dificuldade que vocês estão tendo em escutar é o interesse de vocês saberem de onde que vem essa informação. Porque até agora eu não pedi nada para ser calculado para vocês, né? A não ser que eu tenha até tabelas que eu vou utilizar para preencher esta nossa fórmula. Eu vou dar uma respiradinha antes que a gente continue. Nós estava com 31, meu Ibope já caiu. Eu vou salvar os novos participantes. Salvei. Tá. Lembrando bem, eu peço para vocês que vocês, se possível, diariamente olhem, né, me comuniquem se está certo ou está errado. Né? A única coisa que eu peço para vocês é que algumas vezes acontece o seguinte: eu olhei no cronograma e vi que era assíncrono, eu pensei que não tivesse aula. Não leve isso em consideração, porque a cada dia, como por exemplo eu vou dizer para vocês no nosso próximo encontro, ela será síncrona, garantido, se tudo der certo. Se Deus quiser, se quem é mais religioso, se tudo der certo, será síncrona. Então nós estamos validando e legitimando o nosso cronograma, tá certo? Então, se alguém que faltou, né, tiver vontade de conversar, tem que perguntar, vai ficar nessa dica aí, como é que foi a aula, eu não pude assistir, vai ser a próxima, como é que vai ser, etc. Esperando sempre que a nossa técnica de gravação seja a melhor possível. Perfeito? Então, eu já fiz a chamada. Quem tiver um pouco mais de pressa, mas eu vou continuar mais um pouquinho, tá? Nesse tempo. Quando for mais complicado, a gente para. Deixa eu ver isso aqui. Até diria o seguinte. Eu vou pular aqui, deixa eu ver. Esses dois aqui são mais fáceis. Né? Só para você ver, nós trabalhamos que são renda fixas, ou seja, é a taxa de remuneração dos títulos emitidos pelo Tesouro Americano, que são títulos que são rentabilidade de taxas seguras, cujo risco de você não receber é pequeno. Depois falamos sobre o retorno de mercado. A gente vai pegar a média da Bolsa de Valores, geralmente dos últimos 10 anos, de mercados estáveis. Japão, Estados Unidos, Alemanha, né? Principalmente. Né? E aí vamos falar de duas outras variáveis muito simples, porque elas aqui é que vão dar o tom de ajustar estas informações internacionais para o nosso país. Então nós vamos tomar como base o Brasil, como base os Estados Unidos, certo? Então nós vamos usar a inflação dos Estados Unidos e a inflação
do Brasil. Também será tabelada, também vou informar para vocês. Então, observe. Então, já temos 4 informações aqui tabeladas. 3, 4. Risk-free eu vou informar para vocês. A rentabilidade da Bolsa de Valores dos Estados Unidos eu vou informar para vocês. A inflação do Brasil, de longo prazo, eu vou sugerir para vocês. Né? A dos Estados Unidos também eu vou sugerir. Então, vocês observem que o esforço mais é para entender que essas variáveis elas vão me resumir no custo de capital próprio, ou seja, qual é a taxa que eu vou solicitar ou qual é a taxa que eu vou oferecer para os investidores. Perfeito? Bom, eu acho, para não cansar mais vocês, eu vou parar por aqui, tá certo? Aí a gente, com cabeça fria, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para frente, o que vem com cabeça fria, a gente vê essas 2 outras informações, né, para não esquentar a cabeça de vocês. Demais. Por enquanto, vamos ficar nisso aqui. Eu acho assim, ó, que me digam... Opa! O que eu apertei? Acho que eu apertei alguma coisa aqui errada, só um instantinho. Pronto, apaguei. Então, é assim, ó, eu tenho a impressão que o cálculo do custo do capital de terceiros, né, que já é um caminho, já é uma forma da gente calcular muito antiga nossa. Né? A gente faz isso assim, praticamente cada um já teve a oportunidade de fazer. Né? Depois a gente está entrando para calcular o custo de capital próprio e a gente viu as rubricas com mais tranquilidade, as rubricas tabeladas. E penso eu, me corrijam se eu estiver errado, até para dar um feeling para mim, que essas informações que eu passei para vocês, me parece que são muito simples de entender. É isso? Acho que tranquilo, né? Agora acho que foi tranquilo. No nosso próximo encontro, a gente vai voltar nelas e vamos dar continuidade, obviamente, né? Nós vamos ver aqui outras variáveis que diriam um pouquinho mais de conversa. Perfeito? Quero lembrar para vocês, por exemplo, são 11h39, lembro para vocês que até a nossa avaliação, vocês têm tempo de fazer os exercícios, né? E sempre há um tempinho no final para que a gente possa discutir. Então nós temos ali a VEG, nós temos a Olsen, nós temos a Supermercado Astra. Quem não teve tempo e quiser discutir algum ponto específico, né, de algum que tentou fazer e não entendeu, né, a gente tem chance ainda de trocar ideia. Além de a gente ir acrescentando as informações e exercícios que a gente vai fazer sobre esse capítulo que a gente está vendo. Tá bom? Continua a discussão. Às vezes eu não consigo responder por e-mail, que às vezes a pergunta exige um monte de explicação e eu gosto de tentar explicar o máximo possível. Não é o suficiente. Então, antes da gente começar a aula, ou melhor até no final, para não atrapalhar nosso cronograma, alguém quiser, eu fico com ele um pouquinho mais ou com ela um pouquinho mais, para tentar aproveitar. Então, vocês estão tempo para tirar dúvidas daqueles 3 exercícios. Um abraço para vocês, se não tiver nenhuma pergunta. Então, até quinta-feira com aula síncrona e, se Deus quiser, com gravação perfeita. Tá? Um abraço para vocês. Professor, manda aquele protocolo do CETIC lá, por favor. Se tiver como. Não entendi? O e-mail para o CETIC lá, para ver se conseguem liberar. Vou mandar lá um e-mail para o CETIC para ver. Até vou conversar também com aquele nosso professor de produção 1, que foi o... Como é que Lacerda. Lacerda, isso mesmo, Rogério Lacerda, isso mesmo. Rogério Tadeu Lacerda, acho que é isso, né? Vou falar com ele também. Tá certo, Gustavo? Um abraço para ti, bom trabalho aí. Valeu, até mais.